Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Cristiane Aragão, sou professora da disciplina Psicologia da Educação, do curso de licenciatura, e eu venho com a seguinte reflexão, né? Professora, por que será que temos essa disciplina Psicologia da Educação? Psicologia, educação, qual a relação que nós podemos estabelecer entre si? Primeiramente, vou desejar aqui as boas-vindas para vocês, tá? Explicando, né, que é uma disciplina especial e essencial para a nossa formação. Ganhou força e espaço no Brasil no decorrer dos anos, e durante muito tempo ela não foi tida como importante para a formação do ser humano. E aí eu lanço a pergunta para você: qual a relação que nós podemos estabelecer entre ambas? Né, tanto entre psicologia enquanto educação. Né, são duas ciências que se encontram com o objetivo de trabalhar em cima da formação do ser humano. Tá? Eu vou explicar para vocês que durante muitos anos, e até mesmo dentro do senso comum, a definição de educação ela é tida somente como modos e formas em que um ser humano pode vir a desenvolver dentro de uma sociedade. Mas isso não é verdade. A educação ela tem três modalidades: a educação formal, que acontece dentro de ambientes institucionalizados e direcionados para a formação acadêmica, a não formal, que se soma a essa formação acadêmica, e o informal, em que eu aprendo com os exemplos, né, com os mais experientes, eu observo e procuro reproduzir aquilo que eu vivenciei. Então é algo que está ligado à história da humanidade, desde os tempos mais primitivos. Ela está na cultura do ser humano, né, visando a sua formação e deixando de geração para geração, né? Eles apontam, os historiadores, que ela acontecia de forma espontânea, né, por imitação dos mais experientes, daqueles mais velhos, na ação de caçar, na ação de pescar, de plantar, de cuidar um do outro, né? Então é algo que já existe desde que a gente possa imaginar com os primitivos, né? E no Oriente foi um primeiro modelo de educação formal, né? Aqui temos os exemplos dos egípcios, temos outro exemplo que no caso são os hebreus, né? E temos também um outro exemplo na China, né? Então você começa a perceber que a sociedade ela vai evoluindo e, consequentemente, as exigências vão sendo estabelecidas, né? Já que ela evolui, o meio também tem que acompanhar a evolução do ser humano, né? Então, no período clássico também temos aqui alguns exemplos, que no caso é a Grécia, a Roma, a Atenas, Espartas, né? O período de Sócrates, Platão e Aristóteles, né? O Aristóteles aqui temos também a cultura alexandrina, que foram períodos que caracterizaram de forma significativa, né, e marcante contextos sociais, culturais, políticos e econômicos. Tá? Temos também aqui outros exemplos, né, que fala sobre essas culturas, né, fala também da influência que vão exercendo, né, os aspectos, né, de cultura, econômico. Quanto mais evoluído, consequentemente, mais evolui a formação dessas pessoas que vivem nessa sociedade. Quanto mais carente, quanto mais limitado é a questão econômica, a questão vai repercutir na questão social, na questão cultural dessa sociedade, né? Então a gente pode citar exemplos como Venezuela, né? Ela tem toda uma repressão econômica, aí vai repercutir na política, vai repercutir na social, econômica, né? E temos sociedades, né, mais evoluídas,
como eu sei que a discrepância é grande, mas a efeito de comparação é o que nós temos, como Finlândia, como Canadá, em que pessoas são evoluídas educacionalmente, por quê? Porque temos uma economia evoluída, né? E aí vai contemplando os outros aspectos sociais. Então, a educação como instituição foi sendo desenvolvida ao longo da história, né? Levando em consideração seu contexto social, cultural, econômico de cada região. Então, ela é o que? A educação é utilizada como forma de dominar e garantir o poder das classes dominantes. Então, quanto mais controle, né? Se nós formos analisar, aqui o Brasil, quem tem uma evolução, né, econômica, né, política, social, são pessoas que têm muito mais dessa educação, tanto a formal quanto a informal e não formal. Até mesmo pela ideia que é formada, porque quanto mais educação eu tenho, mais eu posso me transformar, eu posso transformar o meu meio, né? Mais compreensível determinados processos porque ele entende, né? Então, algumas pessoas elas chegam a dizer assim, vou dar um outro exemplo, eu não coloco o lixo no lixo porque se eu não colocar o lixo no lixo, eu não vou ter emprego para as pessoas poderem ter essa função. Então a gente sabe que muitas vezes a mente das pessoas elas não evoluem com a evolução social, com a evolução econômica, com a evolução educacional. Então muitas vezes a pessoa ela tem um uma ignorância arraigada nesse conhecimento que não permite, não proporciona também, né, o acompanhamento dessa capacidade de entender determinados processos, a capacidade de olhar para o ser humano como um ser humano, tem a questão da empatia. Então, a nossa sociedade, infelizmente, ela tem uma ideia voltada para a educação, né, ainda como somente aquisição de conteúdo, mas não, a gente precisa desenvolver a empatia, e aí é onde entra a psicologia, gente. Né? Você entender que o ser humano ele tem as suas limitações, ele tem o seu tempo de aprender. O capítulo 1 do nosso e-book, né, do nosso material, ele faz uma abordagem muito voltada para a educação, a formação da educação, né? Ela tenta explicar a educação no Brasil, que foi algo que veio com os jesuítas. Aqui vocês podem ver, né? Os jesuítas eles chegaram com um propósito, foi o primeiro modelo de educação formal, né? E eles tinham essa ideia de catequizar esses índios, né? Mas foi algo que não evoluiu muito e foi derrubado pelo Marquês de Pombal. E aí o Marquês de Pombal tirou a proposta que veio com os jesuítas, que era para catequizar os índios, né? E aí mudou totalmente a estrutura da educação, trazendo a proposta de aulas régias, o subsídio literário, e o caos continuou até a chegada da família real para o Novo Mundo. Eles vieram meio que fugidos, né, da Europa, né, porque eles perderam lá um conflito que teve com o Napoleão, e essa proposta dos jesuítas ficou para trás e que veio com Inácio de Loyola, né, com a ideia de catequizar os índios. Essa população foi aumentando e novas exigências sociais, aquilo que eu venho falando para vocês, começou a surgir, né? E essa camada social, né, foi pedindo um novo modelo de educação. Essa família real chegou,
Veio também as academias militares, a Escola de Direito, de Medicina, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico, né, nos impérios de Dom João VI, de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Eles pouco fizeram para a educação brasileira, continuava de péssima qualidade, porque toda essa proposta era feita somente para aqueles que pertenciam à coroa, ao reino, né, aquele povo que tinha toda aquela influência da família real, mas quem merecia mesmo ser educado não era educado, né? Não tinha o mesmo padrão de ensino. E aí você começa a perceber a discrepância social, né? Então, aqueles que podiam tinham mais educação, aqueles que não podiam recebiam aquela suposta educação que seria somente um alinhavo, né? Então, em 34 surgiu a primeira universidade em São Paulo, mas ela foi seguindo sempre aquele modelo vindo da Europa, né? Eu vou fazendo uma análise no material do ensino fundamental, né? Eles falam muito da influência da França, palavras, né, afrancesadas dentro do nosso modelo de educação, né? A gente não tinha a nossa própria educação, né? A gente não tinha o nosso próprio modelo, era sempre aquele enxerto, né, dentro da nossa sociedade, dentro do nosso modelo de educação que foi se desenvolvendo, né, mas que precisou de muitos anos para poder se desvencilhar desse modelo. Aí, né, foram surgindo algumas propostas. Em 1930 veio uma revolução educacional com Lourenço Filho e Anísio Teixeira, né, onde eles juntaram esforços com outros filósofos da educação, com outros pensadores, com outros pesquisadores, e eles surgiram, né, com a Escola Nova. Mas, professor, o que era esse modelo de escola nova? A escola nova, gente, foi justamente, né, uma ruptura com esse modelo tradicional de educação. Mais precisamente, na década de 30, mais precisamente em 34, veio algumas propostas, né, que foi o Plano Nacional de Educação, onde tinha esse manifesto dos pioneiros da educação, que tentava melhorar, né, tentava criar o seu próprio modelo de educação, né, saindo dessa pedagogia autoritária, que era a imposição, né, do conhecimento, a rigidez, a inflexibilidade. Mas se você fazer uma análise, ainda temos algumas escolas que em meados do século XXI ainda é impositora, ainda é autoritária, né? E aí veio, surgindo algumas propostas em que apareceu o ensino secundário voltado para o prosseguimento dos níveis superiores, né? No caso, quem quisesse seguir uma universidade é aquele que ficava dentro do ensino técnico, né? Então ele só fazia o que nós chamamos de ensino médio, né? Só que o ensino médio deles era voltado para aquela carreira, né? Que era, no caso, o técnico, que tinha também a escola normal, né? Que a gente escuta muito, né, das professoras da educação, do início da educação básica, a gente escuta algumas pessoas dizendo que tiveram só a escola normal, né? Aqui em Fortaleza era o Justiniano de Serpa, tínhamos a própria escola normal, eu já tive a oportunidade de ensinar na escola normal, que fica ali na 13 de maio. Temos também aqui um outro exemplo, que era o técnico industrial, o técnico agrícola e o técnico comercial. A minha mãe, por exemplo, ela fez o técnico em contabilidade. Era uma opção que você fazia quando ingressava no ensino médio. Então, esse foi um intuito de criar o nosso próprio modelo de educação. Mas, para falar a verdade, isso é um ponto de vista meu. A gente nunca teve um modelo só nosso. A gente sempre copia alguma coisa lá de fora, né? Um modelo de educação que tá dando certo lá fora, a gente vê e acha que pode, né, enxertar aqui dentro do Brasil, dentro da nosso modelo de educação, né? Só que aí tem um aspecto cultural que influencia o econômico. A proposta pode até ser bacana, né? Mas, infelizmente,
temos outras circunstâncias que podem nos fazer a não ter sucesso, né? Então, a gente tem muitos exemplos, né, de modelos que tentaram trazer para cá e não funcionou. Pois bem, aí temos aqui o regime militar no final da década, em 64, que nós tivemos até a década de 80, né? Que foi a obrigatoriedade do ensino de educação moral e cívica, com a Organização Social Política Brasileira, foi criado também o vestibular classificatório, né? E vimos que disciplinas como filosofia e sociologia, elas saíram da nossa grade curricular, e geografia e história, elas fizeram parte de elas foram juntadas, né? Aqui uso o termo aglutinadas, e elas formaram os estudos sociais. Né? A escola normal, ela desapareceu, e quando foi em 82, foi retirada a obrigatoriedade do ensino profissionalizante das escolas de ensino médio. Houve uma crítica muito grande, existe uma crítica muito grande em cima dessas escolas profissionalizantes, essas escolas de ensino técnico, porque quando o aluno terminava o Fundamental 2, que no caso era o ginásio, né, nesse período, ele se preparava para se profissionalizar. Então, eles não eram fortes candidatos para um vestibular. Quando aqueles que podiam continuar fazendo o ensino médio e por pressão econômica, eles não tinham que conciliar a vida estudantil com a vida do trabalho, né? Então, eles concluíam o ensino médio e entravam numa universidade, e seriam o quê? Seriam o que iria controlar a classe operária, que no caso seria esses trabalhadores que terminariam o ensino técnico. Mas, professora, quando eles terminavam, eu escutei meu pai dizendo que eles faziam essa escola, esse curso técnico, ele já saía trabalhando, mas me entenda, eles só tinham o curso técnico. Então, nessa época, o que dava mais empenho, o que dava mais força para ele era o quê? Era o nível superior. Então, ele nunca teria o mesmo destaque, economicamente falando, do que aquele que teria o ensino superior. Então, a classe operária era aquela que ficava com aquela parte, né, que seria sempre subordinado a ele, ficaria sempre ali naquela posição de operário, né? Então, é algo que alguns especialistas criticam muito. Bom, aí temos aqui, depois da ditadura militar, que foi em 84 para 85, foi perdendo força, foi criado a nossa Constituição, que foi em 88, né, e que, infelizmente, nós trouxemos muitos analfabetos, né, e a nossa luta foi em cima da erradicação do analfabetismo. Olha só como demorou quase 10 anos para se criar uma nova lei, que no caso é a LDB. A gente ainda estava vivendo uma lei ultrapassada, né, que no caso da década de 70, né, só em 96 que a gente veio fazer mudanças, né, da Lei de Diretrizes e Bases. Quando foi em 95, foi criado o Conselho Nacional de Educação, que foi substituído, né, pelo antigo Conselho Federal de Educação, né, que foi surgido com a LDB de 61, né, e tinha sido extinto em 94. Nós também tivemos o SAEB, né, em 90, que foi o Sistema de Avaliação do Ensino Básico. Em 96, o Fundef, né, que seria voltado somente para o Fundo de Manutenção do Desenvolvimento para o Ensino Fundamental, que depois foi substituído pelo Fundeb, que aí é da Educação Básica.
falando a respeito de um percentual das receitas municipais e estaduais na manutenção do magistério. Aí temos agora, vamos entrar com tudo o que eu falei para vocês, foi uma reflexão a respeito da educação, e agora nós vamos entrar para a psicologia. A psicologia ela surgiu, né, com o intuito de, graças a Deus, né, ela surgiu com o intuito de melhorar o ensino, né, e para que essas crianças, para que os alunos, eles aprendam, né. O que eu quero dizer para vocês é que a criança, o aluno em si, ele tem o seu tempo de aprender, ele precisa de técnicas apropriadas para aprender, e você precisa entender que a escola, a sala de aula, você vai ter em cada cadeira sentada, você vai ter uma pessoa, né? Você não pode entender, você não pode passar esse conteúdo de forma igual, porque cada qual tem a sua forma de aprender, o seu tempo de aprender, né? Ela precisa de uma técnica específica para aprender. Mas, professor, isso é muito difícil. Não, não é, gente. A partir do momento em que eu entendo que a minha prática pedagógica ela deve ser voltada para que o meu aluno aprenda, se torna muito espontânea, né? Eu me aproximo desse aluno, mas infelizmente você vai perceber o quê? Que os professores, eles ainda carregam, né, no seu discurso seguinte fala: eu ensino, ele que aprende, ele que vai atrás dos meios para aprender. Mas se eu já sou esse que desmotiva, consequentemente eu vou gerar desmotivados, né? Então, eu preciso entender, aliar essa ciência da psicologia na formação do ser humano, né? Na formação formal, que é onde eu atuo. Então, eu preciso encontrar práticas educativas que aprimorem essa utilização de técnicas, métodos e teorias psicológicas, né? Temos aqui algumas, estamos mencionando alguns teóricos que influenciaram de forma bastante significativa, outros não foram mencionados, né? Que foi Piaget, foi Vygotsky, Vallon, né? O Vallon é a afetividade, ele acredita que quando eu mostro que eu tenho empatia, que eu mostro que eu tenho atenção com o meu aluno, eu atraio, né, esse aluno para aprender. O Vygotsky, ele explica as etapas da formação da criança, né, a questão de eu respeitar o seu desenvolvimento biológico. O Vygotsky, ele acredita no peso da sociedade na formação do ser humano, um meio, né? Ele influencia o desenvolvimento desse ser humano, né? Então, se você for observar, são teóricos que tiveram uma grande participação e eles também, né, tiveram uma grande contribuição, que foi justamente quando essas ideias, quando nós vimos, né, da escola nova, com o intuito de criar um próprio modelo de educação, porque eles começaram a perceber que esses teóricos, eles estavam influenciando muito, né, a formação do pensamento do ser humano, porque não é algo que é uma receita de bolo, eu vou colocando assim, tanto assado, né, para que ele possa aprender, né? Então, eu preciso atrair, né, já que aprender algo tão cansativo que infelizmente, né, está tão forte na mente dos alunos, na nossa mente, né? Você sentar para aprender, né, para adquirir conhecimento é algo que as pessoas elas põem muita resistência. Infelizmente, esses são os fatos, mas eu preciso entender que a minha técnica, a minha estratégia, a minha metodologia de ensino é voltado para um ser que pensa, para um ser que vai aprender, tá certo? E aí foi que quando, né, esses outros cientistas, eles começaram a criticar alguns modelos, e até hoje, né, eu posso citar para vocês alguns, que é
uma crítica que os adeptos à filosofia, né, do Vygotsky não concordam com a filosofia do Piaget e vice-versa, né? Então, vice-versa e cada qual vai aderindo, né, o, o filósofo educacional, psicólogo, apesar de o Piaget não ser psicólogo, mas ele usou, psicólogo eu digo assim, né, na sua primeira formação, ele usou a biologia e tentou explicar, né, a formação da inteligência da criança, né. O Vygotsky, ele teve várias formações, dentre elas a psicologia, né? Então eles começaram a agregar em outras ciências essa capacidade de desenvolvimento, né? Então eles começaram a ter conflitos e começou a se perceber que deveria se prender em dois pontos: estudar com as pessoas como elas aprendem e se desenvolvem e como a educação ela pode auxiliar na aprendizagem e no desenvolvimento. Então é justamente como a psicologia ela pode ajudar a educação e como a educação pode ajudar a psicologia, né? Então esse formato ele propõe que a psicologia se debruce sobre o desenvolvimento e a aprendizagem para que esses conhecimentos auxiliem os educadores e utilizarem as salas de aula em suas atividades, né? Então, ele vai colocar em prática, né? Tudo isso, vai colocar, né? Fazer com que tudo isso aconteça onde? Dentro da sala de aula. Com isso, os educadores passaram a responsabilizar-se com a construção do ensino apropriado dos seus alunos. Então, essa teoria apresenta uma visão bidirecional entre a psicologia e a educação, né? E aí foi quando começou a se fazer análises, né? Questões científicas importantes, né? Da educação, as suas metodologias, o comportamento humano, né? Então, como que isso tudo poderiam se tornar aliados, né? Para o desenvolvimento, né? Do ser humano, né? Utilizando essas duas ciências, tá certo? É o que aqui a gente está explicando nesse slide. Aí eu deixo a seguinte mensagem, eu deixo o seguinte recado. Com a educação dos jesuítas, ele modificou a forma que os indígenas transmitiam conhecimento a seus descendentes. Quais os prejuízos e os benefícios desse modelo para a educação brasileira? Você pode até fazer uma análise, né, psicológica, né? Como que isso acontecia, né? Era de forma espontânea, né? Você sabe que quando existe uma espontaneidade, você flui mais. Quando é impositor, aquele conhecimento, ele é mais rígido, ele é mais autoritário. E com essa rigidez e esse autoritarismo, você promove o quê? Que modelo de educação, né? Quando e em qual contexto a psicologia se transforma em ciência? Quando foi que ela começou a ser analisada, né, como ciência? Então, quando que ela começou a se juntar com a educação, né? Qual das teorias psicológicas mais lhe chama a atenção e por quê? Isso você pode fazer essa consulta, né, em fonte segura. No nosso material também tem. Se você quiser juntar, somar esses conhecimentos, é bem válido. E qual a diferença entre o modelo que ficou conhecido como engenharia psicológica e o modelo atual de psicologia da educação? Faça essa consulta, busque, né? Cave o e-book que está dentro de cada etapa. Nós temos o capítulo 1, capítulo 2, 3 e 4. Sempre no final de cada unidade você vai encontrar um questionáriozinho desses, né? Onde você pode aprofundar mais ainda o seu conhecimento, tá certo? Eu fico por aqui, deixo a minha mensagem, faça a diferença, né? Deixo a minha mensagem registrada, faça a diferença enquanto professor, enquanto educador, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!